Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 4 de janeiro de 2022, são 21 horas e 46 minutos. Lição 6 da classe de jovens. O terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Texto principal. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. João capítulo 5, versículos 8 e 9. Resumo da lição. A cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Isto é, Jesus, ele não tem nenhum limite para ele. Não há nada impossível para o Senhor. Ele pode todas as coisas. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz aos Hebreus capítulo 13, versículo 8. É interessante que muitas das vezes, principalmente jovens que requer muito, falam muito de mudanças, querem muito mudanças, e isso é extremamente saudável, isto é muito bom. Se alguém quer mudança é porque do jeito que está não está bom, ou pode melhorar. Entretanto, para haver uma mudança, precisa ter também pessoas dispostas a realizar uma determinada tarefa, um determinado trabalho. Portanto, você jovem, você é a mudança que o mundo em si precisa. Ou seja, você não pode ficar esperando mudança de alguém, quando você, na verdade, você é a mudança. A Bíblia vai nos dizer que o jovem é como flecheiro na mão do arqueiro. Ou seja, você tem um grande potencial. Então você precisa, no Senhor, desenvolver esse potencial para a honra e glória do nome do Senhor. Introdução. O conhecimento sobre Jesus Cristo é progressivo, pois o nosso entendimento foi profundamente afetado pela queda. Dependemos totalmente do Espírito Santo para que nos revele, pela palavra, o significado da encarnação do Senhor em toda a sua completude, a fim de que possamos compreender o mistério de Cristo e tê-lo pela fé habitando em nosso coração. Nós aceitamos a Cristo como Salvador porque cremos nele. Cremos que ele é o Filho de Deus. À medida que nos aproximamos do Senhor, nós ficamos com mais comunhão, temos mais intimidade com ele. E tendo mais intimidade, nós conseguimos ter uma vida com o Senhor, uma vida plena. Pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo, nós compreendemos essa completude, essa amplitude de Cristo, sobre essa encarnação de Cristo. E vale lembrar que encarnação é diferente de reencarnação. Encarnação é o fato de Cristo, que é Deus, se fez carne, ou seja, ele se fez homem, ou seja, ele encarnou. Reencarnação é uma doutrina espírita pela qual eles creem que uma pessoa que já é carne, depois que morre, ela vira uma outra pessoa, ela reencarna numa outra pessoa e assim sucessivamente até esse dia perfeito, como diz Provérbios 4,18. O que é isso? Eles pegam Provérbios 4,18 para basear essa teoria da reencarnação, mas é bom deixar bem claro que reencarnação não existe. Reencarnação é uma mentira do diabo para enganar as pessoas, para que as pessoas, crendo assim na reencarnação, não acreditem no Cristo encarnado. Portanto, na plenitude que nós vamos caminhando com o Senhor, nós conseguimos compreender melhor as questões da encarnação e conseguimos, de fato, ver que, de fato, Jesus é o Cristo. De volta a Jerusalém, no centro do judaísmo. Quando João afirma que o Filho de Deus veio para o que era seu e os seus não o receberam, está se referindo primeiro à rejeição de Israel. Os seus não o receberam. Isso fica bastante evidente, principalmente nas muitas rejeições que Jesus teve, especialmente no centro do judaísmo. Depois se refere à humanidade como um todo. Eu vou pegar o texto aqui de João, capítulo 1, versículo 1, para passar algo para você.
João capítulo 1, versículo 11. A Bíblia fala assim, ó, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você notou algo nesse versículo? Você percebeu algo? Observa que a Bíblia menciona que Jesus veio para o que era seu, no singular e não no plural. Por quê? Porque o que era seu? O que era para o Senhor Jesus? Era o seu sacrifício, a sua morte na cruz. Ou seja, Jesus veio para o seu sacrifício, mas os seus não receberam. Ou seja, as pessoas. Aí sim entra aqui na questão que primeiro vai se referir à rejeição de Israel, né? Israel rejeitou a Cristo. E logo depois, né, vemos que o mundo todo também rejeita a Cristo. Então, mais uma vez, é bom deixar enfatizado que muitas das vezes nós falamos que o Senhor Jesus veio para o que era, veio para os seus e os seus não receberam. Isso é uma interpretação equivocada, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, ou seja, o seu sacrifício, e os seus não receberam, que aí no caso, os seus de fato é o povo de Israel e também toda a humanidade, mas principalmente aqui eu vou deixar aqui uma ênfase, principalmente aqui na ideia de Israel, porque a ideia era primeiro ganhar Israel e Israel ganhar o mundo inteiro. Mas de uma forma geral, Jesus veio para o seu sacrifício, para morrer na cruz do Calvário, mas os seus não o receberam. O tanque de Betesda. Não há uma definição única para o significado de Betesda. A mais comum é Casa de Misericórdia, local que havia se transformado em um centro de peregrinação. Podemos imaginar a expectativa dos doentes e como cada um se apressava para ser o primeiro a descer a água quando agitada. O Senhor, ele não há limites para ele. O Senhor não precisa de algo extraordinário para fazer algo. Veja que há uma questão aqui bastante interessante, que cada um esperava a sua vez. As pessoas corriam para este tanque para ser o primeiro, para assim ser curado de qualquer enfermidade. Imagina a expectativa de uma pessoa. Imagina, por exemplo, quando estamos com um ente querido num hospital, por exemplo, nós ficamos muito apreensivos sobre as questões que podem acontecer, ficamos com medo, apesar de sabermos que o Senhor é Deus, que Ele pode todas as coisas, mas a nossa parte humana, né, a nossa natureza humana, tende para ficar inquieto, né, nós ficamos aflitos. Então a gente criamos uma grande expectativa para aquela situação, para que o Senhor dê uma definição de cura. Então veja que aqui, a casa de misericórdia, parece caber bem para a ideia do que acontecia, né? As pessoas eram enfermas, desciam ali, por misericórdia alcançavam a cura. Então, muitas das vezes, isso acabou se transformando numa peregrinação, o que é em parte natural, né? As pessoas irem para um lugar assim. Entretanto, se formos trazer para os dias de hoje, nós precisamos ter um pouco de cuidado com tais rituais que às vezes as pessoas fazem porque alguém alcançou a graça uma vez, então começam a repetir aquilo de uma forma ritual, né? Para que as outras pessoas recebam também. Isso não é bíblico. Nós precisamos compreender que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nós não precisamos de uma pedra que veio de Israel, por exemplo, ou um azeite que foi para o Monte das Oliveiras e foi orado lá e vai trazer a cura. Nós não precisamos desse negócio. A nossa fé é em Cristo e não em coisas, né? Mas aqui no tanque de Betesda era algo natural, que acontecia ali na Casa de Misericórdia, para que assim as pessoas fossem curadas, mas nota-se, somente a primeira pessoa, o primeiro que descesse. A crença no milagre. Os milagres realizados no tanque de Betesda podem ser perfeitamente compreendidos como uma manifestação da misericórdia de Deus com a multidão de enfermos daquele tempo.
Agora, contudo, estava ali o Filho de Deus, que não tinha limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Esse, aliás, é um dos aspectos do sinal realizado, mostrando sua superioridade em relação a qualquer tradição. Então veja que aqui tinha uma tradição, como eu acabei de dizer, que aquele que descesse primeiro seria curado. Jesus não precisa desse negócio. O Senhor, ele é superior às tradições, superior às questões, superior a meros rituais, né? Nós vamos para a palavra e vemos que o Senhor fez milagres extraordinários somente pela fé. Vou citar aqui um exemplo: uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela disse em seu coração: somente se eu tocar a orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. E assim foi. Ela ali é de se entender que o vestido de Cristo ali, ela não estava ali numa questão de fazendo uma idolatria ali. Ali foi uma sinônimo de fé em Cristo, ou seja, ela não precisava tocar em Cristo, né? No Cristo. Se ela tocasse no vestido, já era o suficiente para ser curada. Isso é fé. Então veja que o Senhor, ele está acima das tradições, e esta mulher alcançou a sua cura. Vemos, por exemplo, o caso de Lázaro, que já havia 4 dias que estava morto e foi ressuscitado, né? A viúva de Naim, da mesma maneira, estava indo sepultar um filho e o Senhor teve ajuda de íntima compaixão e ressuscitou aquele jovem. Então veja que o Senhor, ele não precisa disso ou daquilo. Ele é Deus. Todas as coisas estão diante do Senhor e Ele pode todas as coisas. Portanto, nós não devemos ficar presos a tradições. O Senhor só cura se fizer isso, o Senhor só cura se fizer aquilo. Não. Há uma forma que o Senhor Jesus cura nos dias de hoje. Como é? Tendo fé que Ele é o Senhor, tendo fé que Ele cura. Basta somente isso. Apesar que há um outro quesito também, que algumas pessoas, por conta disso, por receberem a cura, as pessoas, né, a qual o ministro, vou colocar aqui o ministro ou o pastor, ou alguém dessa natureza, quer alguma oferta especial porque alcançou esta dádiva, né, essa cura. Isso também é antibíblico e Deus não está nesse negócio. Qualquer pessoa que receba qualquer coisa da parte do Senhor, uma cura, por exemplo, esta cura não deve ser mencionada em valores, né? Em valores. Digo isso porque vemos muitas das vezes as pessoas, ministros, pastores, líderes, fazendo da igreja um comércio, e isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Uma longa espera, um conhecido de Jesus. Junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem anônimo que estava enfermo havia 38 anos. João inclui em sua narrativa uma informação relevante para o propósito da sua obra, ao dizer que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia muito tempo. Como Jesus o conhecia bem e sabia de suas dificuldades. É muito provável que você tenha menos de 38 anos. Agora imagina você, durante 38 anos, ou durante toda a sua vida, você ficar parado no mesmo lugar. Essa era a situação deste paralítico. 38 anos parado. Então veja que nós vemos que o Senhor mudou todo o quadro. E por que Jesus mudou o quadro? Porque Jesus é Deus. Porque Jesus tem todo o poder. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E o Senhor tem sempre o desejo de curar. Então, toda pessoa que chega ao Senhor crendo que o Senhor é o Cristo, que o Senhor pode curar, crendo em seu coração, segundo a vontade do Senhor, certamente receberá a cura. No dia de sábado, embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, para os líderes judeus ele teria que permanecer nesse estado, porque naquele dia, um sábado, não poderia ter sido curado. É impressionante o mal que uma religiosidade fria e cega pode produzir. Agora veja que os líderes, né, religiosos estão infelizes porque o Senhor Jesus curou um dia de sábado. O povo judeu tem a guarda do sábado como se fosse um sinal de salvação. Alguma religião também
tem essa ideia de que a pessoa não pode trabalhar no sábado, por exemplo, o que também é antibíblico. Nós não devemos é ficar sem trabalhar, né? Veja que 38 anos parado durante a vida parada durante 38 anos, melhor dizendo, e agora esse homem recebe uma cura e os líderes, em vez de glorificarem a Deus por causa desse milagre extraordinário, na verdade, reprovam o Senhor, reprovam a situação porque Jesus curou no sábado e no sábado não é dia de trabalhar. Agora você vê, é uma religiosidade fria e cega. É justamente o que está acontecendo muitas das vezes, não lá no mundo somente, mas principalmente também, infelizmente, nos templos, nas igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. Pessoas que estão presas a rituais, a liturgias de culto. Não estou dizendo que a liturgia do culto não seja importante, a Bíblia vai dizer que tudo seja feito com decência e ordem, mas o que eu digo é que as pessoas estão presas nesse negócio. Não pode sair daquele ritmo, porque senão não é de Deus. Não é assim. O Senhor, Ele quer um cântico novo, Ele opera da maneira que Ele quiser, quando nós damos a Ele o espaço, né? Muitas das vezes, possivelmente você já deve ter passado por isso, ter ido a uma igreja e não sentiu ali a presença do Senhor, mas estava lá tudo nos seus devidos lugares, porque é apenas ritual, apenas religiosidade, são apenas pessoas religiosas e não pessoas que sejam verdadeiramente adoradores do Senhor. Vivendo a graça de Deus, depois de tanto tempo esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe a censura dos judeus e simplesmente responde: aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Ou seja, ele entendeu que a autoridade espiritual de Jesus estava acima de qualquer limitação formal da religião judaica. Trazendo para hoje, quando das vezes as pessoas acham que o Senhor mandou dizer algo, mas eu não vou dizer porque o pastor disse para eu não falar. Estamos colocando a religiosidade superior a Cristo. Estamos colocando a religiosidade acima do poder de Deus. E isto não é bíblico. Nós devemos reconhecer a Cristo como a nossa maior autoridade. O Senhor mandou dizer, eu vou dizer. Se o Senhor não mandou dizer, eu não vou dizer, independente do que o meu líder, o meu pastor, seja quem for, disser para eu dizer. Se o Senhor mandou dizer, eu falarei, ainda que o meu pastor diga para eu não dizer. Se o Senhor Jesus disse para eu não dizer, eu não vou dizer, ainda que o meu pastor diga para eu dizer. Nós precisamos tomar um posicionamento assim como esse paralítico. Ele foi firme na sua posição. Aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Era algo que o paralítico estava dizendo, se fosse trazer para os dias de hoje, né? Vai ter com Cristo, reclame com Ele. A ordem foi dele e a ordem dele para mim é superior à sua, então vai lá e reclama com Ele. Então veja que esse paralítico, ele tomou uma atitude correta, colocou a autoridade de Cristo em primeiro lugar, e é assim também que nós devemos fazer. Revelando-se a uma geração iníqua, o quadro espiritual dos judeus. A cegueira judaica era realmente muito grande, mais que isso, havia muita maldade em seus corações. Veja que as pessoas estavam ali na igreja, no templo, né, ali adorando o Senhor, mas era na verdade uma cegueira espiritual, né? Na verdade volta aquela dinâmica do ritual, né? Era somente questões rituais. Era um povo que estava espiritualmente frio e cego, não enxergava um palmo além do nariz, né? Numa forma espiritual de dizer, se é que podemos assim dizer, né? E parece não estar muito diferente nos dias atuais. Vemos pessoas que estão nos templos fazendo isso, fazendo aquilo, mas os seus corações estão cheios de maldade, cheios de perversidade e não têm amor ao próximo. Lembra, por exemplo, a parábola do samaritano. Veja que passou ali um sacerdote, um levita, e não se compadeceram daquele homem que estava ali caído, mas veio um samaritano e fez uma boa ação. Então veja que o samaritano, que na verdade eles são pessoas perversas, no modo geral eles são perversos, mas teve uma atitude boa, uma atitude que o sacerdote ou o levita deveriam ter, ou ambos, né? E não tiveram. Não é muito diferente hoje. Hoje os líderes, os músicos em geral, às vezes até mesmo nós, né? Vamos colocar aqui todo mundo aqui, todos nós, né?
trazer isso para todos nós. Às vezes falamos na igreja, falamos que o Senhor é bom e de fato Ele o é, mas nós não estendemos a mão para quem necessita, porque os nossos corações estão perversos, estão cheios de maldade, maquinando o mal. Nós precisamos nos converter ao Senhor, se for o caso, né? Nós precisamos ter o coração em Cristo, ser manso e humilde de coração, assim como Jesus o era. Então nós não devemos ficar presos a esses tipos de rituais. O desencadear das perseguições. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus e levou ao desencadeamento de uma forte e implacável perseguição. O objetivo não era apenas confrontar o mestre, mas matá-lo. Agora veja que Jesus cometeu algo terrível. E o que foi que Jesus cometeu? Jesus curou no sábado. E por conta disso desencadeou esse coração perverso dos judeus. Eles queriam que por conta disso fazer o quê? Fazer o mal. Perseguir a Cristo, confrontá-lo e matá-lo. Agora veja até onde vai a religiosidade da pessoa, né? do grupo, das pessoas, dos judeus, que são capazes de matar a Cristo, procurar persegui-lo, porque ele fez o que era certo de fazer. Ele teve misericórdia daquele paralítico que estava ali há 38 anos. Não é muito diferente nos dias de hoje, né? Aqui eu posso aqui dizer que, infelizmente, as pessoas estão cheias de hipocrisia e iniquidade, né? Inclusive dentro da igreja não temos como escapar desse negócio. Sabemos que a igreja está cheia de pessoas de bem, de pessoas de bom coração, mas infelizmente também tem aquelas pessoas que não ficam felizes com o milagre do outro, né? A verdade, o resumo é essa, né? Pessoas que não ficam felizes com a alegria do irmão ou da irmã, né? Nós não devemos ser assim, nós devemos nos alegrar com os que se alegram, como diz a palavra, e chorar com aqueles que choram. Igual ao Pai, apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e do desejo de matá-lo, a hora de sua morte ainda não havia chegado. Na verdade, abria-se-lhe ali mais uma oportunidade para que o Messias revelasse sua divindade, sua identidade como Filho de Deus, igual ao Pai. Isto é, as pessoas que tinham fúria de Cristo, justamente por ele ter curado, na verdade, foi uma oportunidade para Cristo, que o Senhor Jesus de fato se manifestou, a sua glória se manifestou, e ali as pessoas viram que de fato ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente alguém que faz essas coisas extraordinárias poderia vir da parte do Senhor. Conclusão: a cura do paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade de sua obra frente às tradições judaicas. O registro serve ainda para transmitir a todas as gerações uma profunda mensagem da deidade de Cristo, como Filho de Deus, incriado, na mesma espécie, em plena igualdade com o Pai. Ou seja, Jesus e o Pai são um, como diz João 10:30. Então que nós venhamos compreender as razões do milagre do Senhor, que nós não venhamos ter essas questões de tradições frias e cegas, né? Que nós não venhamos ser religiosos que vai ao templo, mas que nós venhamos ser verdadeiramente adoradores do Senhor, adorando em espírito e em verdade, como diz João capítulo 4, versículos 23 e também ao 24. Então veja que nós devemos ter a essência, a comunhão com o nosso Senhor e deixar para trás essas tradições. É bom também eu deixar claro que as tradições, muitas das vezes, nos impedem de receber a bênção da parte do Senhor. Agora, há tradições que são necessárias. Há situações, por exemplo, liturgia de culto. Nós precisamos, mais uma vez, dizer, né, que a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. O que eu digo é que muitas das vezes as pessoas só prezam pela tradição, somente pelos rituais, né, ou, trazendo para nós, né, somente pela liturgia do culto, né. O culto precisa ser assim, se não for desse jeito, ministrado dessa forma, não é de Deus. Aí não. Aí nós não devemos ficar presos a este negócio. Hora da revisão. Resposta número 1. Estava localizado próximo da porta das ovelhas. Número 2. Casa de misericórdia. Número 3. Estava enfermo há 38 anos.
Número 4, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Número 5, a cegueira dos judeus era realmente muito grande. Quantas pessoas hoje, né, estão no templo, estão indo para a igreja, mas ainda não teve o terceiro sinal, o paralítico de Betesda, né? Não teve ainda um encontro verdadeiro com o Senhor, a sua vida realmente não foi transformada ainda como o Senhor transformou água em vinho. Ele foi apenas algo completamente de tradição, completamente ritual. E eu vou aqui mais uma vez deixar claro a diferença entre religião e religioso. Religioso é aquilo que é, ou religiosidade, né, podemos dizer assim também, é algo de ritual. Ou seja, você almoça todo dia ao meio-dia. Isso quer dizer que você ritualmente você faz isso. Então isso é uma religiosidade. Você religiosamente almoça ao meio-dia. Esse é um ponto. Religião é o caso de Cristo. Algumas pessoas dizem que religião não salva. Sim, religião salva. E por que religião salva? Porque Jesus é a religião que salva. Jesus veio religar o homem a Deus. E religião é isso, religar. Ou seja, Jesus, como veio religar o homem a Deus, então ele é a religião que salva. Jesus é a única religião que salva. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!